O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar também todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com dois convidados mega especiais, Ana Paula e o Murilo. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer enorme receber vocês. Opa, o prazer é todo nosso. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. Juntos. Boa. E a gente sempre gosta de começar, turma, aqui no Pode Sonhar, praticando nos nossos convidados a dinâmica de concisão inteligente. Vocês estavam me contando no off aqui que foi um desafio resumir a Honest Market em 140 caracteres. Então, vocês puderem ler para a gente o que vocês escreveram, vai ser um prazer. Olha, eu vou te dizer que 140 caracteres realmente foi assim, a gente ficou na vírgula, sabe? Mas vamos lá. Resumindo o Honest Market Brasil. Honest Market Brasil é uma franqueadora de mini mercados para condomínios e empresas onde os próprios consumidores pagam pelos produtos. Acho que pelo menos dá uma resumida aí para o pessoal começar a se envolver com a empresa. Boa. E é isso, a gente vai trocando ideia e é muito interessante que a Honest Market é a segunda empresa aqui no Pode Sonhar que aposta nesse modelo de autoatendimento, em que os clientes são os responsáveis por fazer o checkout, realizar ali o pagamento. E eu queria que vocês começassem assim, começar o nosso papo sobre como vocês enxergam que é trabalhar com esse modelo de negócios no Brasil, em que há essa cultura de desconfiança do outro, de que o brasileiro tem índice de criminalidade alto. Sim. Como que vocês trabalham isso? Bom, primeiro que a gente instala ainda essas soluções dentro de ambientes minimamente controlados, né? Então, a gente está falando de instalação dentro de condomínios, de empresas, academias, coworkings, etc. Então, tem uma certa barreira para poder acessar. Eu sempre brinco com os meus sócios que meu ideal é que a gente consiga instalar um Honest Market Brasil um dia na estação da Sé e que isso realmente vá funcionar. Hoje, a gente não está lá como sociedade, mas a instalação de modelos que são baseados em honestidade é justamente para a gente começar a fomentar esse trabalho de base. Exato. E ir fazendo essa mudança mais profunda dentro da sociedade. Sim. Mas respondendo diretamente, a gente trabalha realmente com uma questão de educação. Então, a gente faz com que os consumidores entendam que a estação que está lá, né, aquela solução de mini mercado que está colocada lá à disposição dele, é uma via de mão dupla. Então, só faz sentido aquela instalação existir se houver a contrapartida do pagamento pelos próprios consumidores, né? Senão, é uma situação que não se sustenta e, efetivamente, aquilo vai ser retirado. Legal. Mas é legal de compartilhar que até hoje a gente nunca teve uma solução que teve que ser desmobilizada por falta de pagamento. Então, a gente tem sempre, eu acho que essa lembrança, né, de que, mas isso vai funcionar no Brasil, mas isso aí é uma coisa estrangeira, até o nome do conceito acaba sendo em inglês, então as pessoas tendem a achar que no Brasil isso não funciona. Mas é legal de ver justamente o contrário, porque a pergunta que os síndicos fazem, até os gestores, enfim, quando vão decidir, mas se o pessoal pegar e não pagar? Aí a gente devolve a pergunta, você pegaria? Aí o síndico fala, não, eu não pegaria. Tua esposa pegaria? Teu marido pegaria? Não, meu filho também não. Então, a gente, às vezes, tende a fazer uma suposição maior do que efetivamente é. Então, é legal a gente ver que realmente está funcionando. Exato. E acho que só complementando um pouquinho do que a Ana comentou, acho que os grandes varejos vêm no movimento também de trazer essa solução para o mercado brasileiro. Então, você pega grandes redes como Pão de Açúcar, Carrefour, eles começaram a implantar esse sistema de autoatendimento, o que para o nosso mercado é fantástico, porque acaba ajudando a conscientizar o consumidor de como fazer e que isso é uma realidade já para a gente, não é que é futuro, é presente. Exato. Boa, animal. Esse exemplo do Pão de Açúcar lá em casa, lá perto de casa, tinha um que, cara, é impressionante o quanto a fila diminuiu depois que instalaram mais caixas de autoatendimento, sabe? As coisas fluem muito mais, isso traz valor demais e incentivar essa cultura vai trazer, à medida que as pessoas ficarem mais familiarizadas com usar essa tecnologia a seu favor, isso ajuda demais a indústria como um todo, né? As pessoas vão se ajudando. Porque a gente fala que o nosso objetivo é otimizar o nosso maior ativo, que é o tempo. Exato. Porque é uma coisa que você não dá, não empresta, não compra, não tem como a gente fazer isso, né? Então, justamente de a gente não precisar sair do condomínio para fazer uma compra
rápida, de uma coisa de conveniência, já te evita que você gaste tempo, né? E ter essas soluções muito bem definidas com o uso da tecnologia, em que você pode já, no aplicativo, ver o que tem disponível no mini mercado, já descer e fazer uma compra mais certeira. Então, isso tudo ajuda, né? Para as pessoas conseguirem salvar esse ativo. Legal, muito bacana. Eu estava conversando aqui com a Ana e o Murilo no Off-Stream, e a gente, no PodSonhar, nos primórdios do PodSonhar, a gente recebeu uma empresa que chama Honest Break, que também tem um modelo de autoatendimento focado em saudabilidade, e o Bruno, que é o fundador, contou pra gente que uma das coisas que ele não queria fazer no modelo é de ter uma barreira, um vidro que separasse o cliente dos produtos, como sempre foi. E aí ele queria justamente quebrar isso. E eu sei que tem várias, aquelas vending machines, né? Aquelas máquinas que são autoatendimento, mas você não consegue, não é honesto, né? Não é um mercado honesto. Não. E aí eu queria que vocês contassem para quem não está familiarizado como que é o modelo da Honest Market e como que vocês trabalham. Qualquer pessoa pode entrar, tem que ter o aplicativo baixado no celular, como que funciona? Legal. Bom, a gente tem algumas diferenças para a questão da vending machine, né? Acho que o Honest Market, ele acaba sendo uma evolução da vending machine. Claro que em algumas determinadas situações, como essa que eu estava citando, da Estação da Sé, né? A gente ainda tem uma vending que pode estar funcionando e a gente não tem como instalar um Honest Market ainda. Mas, basicamente, o número de SKUs, então o número de produtos que ficam à disposição num mini mercado é muito maior do que por mais que eu tivesse uma replicação daquelas geladeiras, armários, enfim, de vending, né? E a experiência para o consumidor realmente é muito diferente. Então, ele conseguir pegar o produto, virar, deixa eu ler a tabela nutricional, deixa eu ver a lista de ingredientes, deixa eu ver data de validade, sabe? E até a sensação, né? Exatamente. A sensação de você não ter um vidro que te separa daquele produto. Sim, isso faz muita diferença. Então, assim, resumindo a questão da Honest, né, para responder a tua pergunta, a gente instala mini mercados e mercados de conveniência em condomínios residenciais e empresas. Então, os produtos todos ficam à disposição, as gôndolas são todas abertas, geladeiras, freezers, enfim, e os consumidores pegam o produto e eles escaneiam o código de barras ou pelo aplicativo no celular ou direto no totem de pagamento que fica em todo... Fica lá. Exato. Então, não necessariamente precisa ter o app. Não necessariamente precisa ter o app. E a gente fez isso pensando justamente em se tornar uma empresa inclusiva. Porque tem pessoas mais idosas que não têm necessariamente a mesma habilidade que a gente tem. Então, tem uma questão de uso de tecnologia associada? Sim, com certeza. Porque é ela que viabiliza o nosso negócio de ter lá uma tecnologia que está substituindo a necessidade de um atendente, de um funcionário, né? Então, a tecnologia cumpre esse papel. Mas o uso do totem no ponto de venda é muito similar ao que as pessoas já estão mais acostumadas na sociedade. Eu vou no shopping, eu vou pagar o estacionamento do shopping e é direto na maquininha, assim, para tu passar. É muito raro ter shopping ainda que tenha o caixa, né? O guichê de estacionamento. Pode até ter versus 20 máquinas espalhadas, né? Então, esse modelo de escanear alguma coisa, tem um input, né? Eu vou escanear alguma coisa, vai aparecer na tela, eu vou seguir os passos na tela. Simples. Fazer check-in no totem também no aeroporto, que as pessoas têm que colocar um código do localizador. Então, de novo, tu dá um input e tu segue os próximos. No supermercado, escanear para ver o preço. Exato, também então, de ter esse modelo mais próximo ainda. Claro, dá para utilizar com certeza no nosso aplicativo, mas a ideia é que isso esteja integrado dentro do modelo tanto da empresa e da área de convívio da empresa, quanto do condomínio. Então, a gente tem isso instalado em hall, tem isso instalado em salão de jogos, tem alguns locais em que não tem espaço dedicado que a gente instala containers, soluções modulares, que é justamente para fazer parte ali do condomínio que as pessoas possam utilizar. Sensacional. E aí, acho que só para complementar também o que a Ana já colocou, quando você olha a evolução do mercado de vending machine para o nosso, a vending machine tinha uma limitação muito grande com relação à quantidade de produto e tamanho de produto. Então, quando a gente traz uma solução de microconveniência, seja para espaços residenciais ou corporativos, a gente consegue ampliar muito o portfólio que a gente vai oferecer para o consumidor, considerando as várias ocasiões de consumo. Porque quando a gente está vou dar um exemplo aqui, num condomínio, às vezes a pessoa vai consumir à noite quando chegou do trabalho. Mas a loja que está dentro de um escritório, a pessoa pode consumir de manhã, no almoço, à tarde, antes de ir para casa. Exato. Então, a gente captura o consumidor em vários momentos com categorias diferentes de produto, que fez a gente ganhar um espaço muito grande no mercado. Sim. Boa. E é muito legal também o conceito de você caminhar dentro da loja, assim, né, e tal. Você tem experiência, tem mais pontos de contato do que simplesmente um armário, assim, que você
digita, clica uns botões ali para cair. É outra experiência, exatamente. Outra experiência. Boa. E turma, eu lembro que o Bruno lá da Honest Break contou pra gente sobre o que você estava falando, Ana, que mesmo assim nunca tiveram que fechar uma loja porque não estava recebendo os pagamentos e tal. Vocês têm esse número? Qual que é a taxa de pessoas, ou a cada quantas pessoas uma deixa de pagar? Vou deixar o Murilo responder, que é diretor financeiro, que ele acompanha esse número ali, ó, na ponta do lápis. Na unha. A gente chama esse número de taxa de ruptura dentro do nosso modelo de negócio, exato. E para a gente ser ultra transparente com o nosso franqueado, a gente apura essa ruptura em nível nacional de todas as nossas lojas. No plano de negócio, quando a gente comercializa a franquia, a gente considera uma taxa de ruptura de 2,5%. Então, já consideram produtos que são pegos na loja e não são pagos, produtos que perderam ali em função de validade. Também entra isso. Também entra. E algum produto que de repente quebrou. Você imagina se chegou ali com um azeite, o azeite caiu, quebrou. Ou seja, a taxa de furto, assim, é menos que isso ainda. Inferior a 2,5. É inferior. Então a gente já considera os 2,5 e essa taxa desse furto já está englobado aí nessa taxa de 2,5. Então a gente costuma dizer que da Coca-Cola ao McDonald's existe ruptura. Todos os negócios têm algum tipo de desperdício. Verdade. A gente olha isso como um desperdício, só que o nosso modelo ele tem tanto upside, ou seja, pontos positivos em relação de você não precisar de um funcionário para poder atuar, o que facilita muito o modelo. Ter uma ruptura é muito pequeno quanto tudo que o modelo traz, entendeu? Legal. Todos os benefícios. Só de você ter que ter um atendente, por exemplo, na loja para ficar controlando e evitar ter essa perda, te custaria muito mais caro do que esses 2,5%. Entendi. Isso também gera eficiência operacional, mesmo com os 2,5%. Exatamente. Legal. Muito bacana, turma. E eu queria que vocês contassem também, pessoal, se vocês trabalham um incentivo a pagamento de alguma forma, ou não precisa. É um negócio que as pessoas têm um papel educacional em fazer as pessoas pagarem ali. É lógico que tem o papel de ensinar elas a como usar o produto, mas eu digo no quesito de incentivar, porque está tendo muito furto, as pessoas precisam pagar, não se esqueça de pagar algo do tipo, ou não precisa, as pessoas já são conscientes disso. Depende do ponto de venda, e o que a gente sempre tenta trazer, e a gente até traz com leveza, é uma taxa de esquecimento, às vezes, né? Taxa e aí não fica, puxa, talvez você tenha esquecido de pagar, porque realmente já aconteceu das pessoas, olha, eu não vi que só bipou um produto, ou que a compra não tinha sido completada, assim, que deu algum erro no cartão, eu botei a senha, virei as costas e saí sem ver que tinha dado algum erro, sabe? Sim. Então, a gente traz como taxa de esquecimento, né? Mas a gente trabalha muito na questão da educação, então de explicar realmente esse modelo de negócios, fazer essas ações de forma antecipada, de forma preventiva, e caso aconteça, daí sim, a gente avalia quem foi, né? A gente pede uma identificação do morador e entra em contato direto com o morador. E é basicamente isso. Olha, acho que aconteceu algum problema aqui durante esse processo de compra, então tá aqui os dados, como que você pode fazer o pagamento e regularizar essa situação. Não teve nunca nenhum problema que a gente teve que entrar com medidas judiciais ou, enfim, nada além disso. E é uma política muito da boa vizinhança. Então, a gente quer que aquela ferramenta que a gente leva, né, aquela prestação de serviço, seja um benefício para o morador e para o colaborador. Então, se eles perderem por uma atitude indevida por parte de um determinado morador ou mesmo colaborador, todos vão perder. Então, a gente cria também um senso de comunidade. Imagina a mensagem que você passa para a companhia, você como líder levando isso para dentro da sua empresa, que é um modelo que, assim, é 100% honesto. Você está falando para todos os colaboradores que a gente confia em todo mundo, de fato. Então, é uma mensagem também que os RHs ajudam a capitanear dentro das empresas, e no corporativo e no residencial a mesma coisa. Então, você está dentro de um grupo onde pode funcionar, porque todos que estão aqui têm aí a mesma mentalidade de consumir e pagar por esses produtos na loja. Sensacional, muito bom, é muito bonito também, além de gerar valor, é um propósito muito legal de fomentar essa mentalidade nas pessoas, no brasileiro, é muito bacana. E turma, eu queria que vocês contassem também, acho que vai ser super legal ouvir, como que vocês começaram lá atrás, um modelo, como que isso foi evoluindo até vocês conseguirem alcançar um nível, que a gente sabe o quanto isso é complexo e o quanto o negócio tem que estar maduro para franquear, para entrarem no modelo de franquias com todos os sistemas, as operações redondinhas. Como é que se deu esse processo da concepção inicial, das mudanças que tiveram ao longo do caminho até conseguirem configurar o negócio? Pronto, agora podemos
fazer o modelo de franquia acontecer? Eu até me preparei para responder essa pergunta. Eu tomei uma água aqui para tomar um fôlego para te responder essa pergunta. Muito bom. Bom, começou em 2013, lá atrás, com o Murilo. O Murilo foi viajar para a Austrália. Boa. Vou até te deixar contar um pouquinho dessa parte também, já que tu estivesse lá. E aí ele foi fazer a primeira compra, foi fazer o pagamento da primeira compra e não tinha. Em 2013. Na Austrália, já tinha modelo de autoatendimento no mercado. E aí ficou impactado com isso, voltou para o Brasil e em 2017, né? Começou o processo. Vou te deixar contar essa história, já que tu estás mais Em 2013 eu tomo uma decisão de sair do Brasil e morar na Austrália. E chegando na Austrália, eu me deparei com o primeiro conceito de self-checkout. Tá. Fui fazer compras para minha casa lá, cheguei na frente do totem de pagamento ali, não tinha ninguém para poder me atender. Olhei para um lado, para o outro, para cima. Brasileiro, né? Olhou para o lado. Passou uma senhora do lado e foi no caixa pagar. Eu até então não falava inglês muito bem, aí tinha ali um display, depois eu entendi que realmente eu tinha que eu mesmo passar os produtos e pagar por ele. E vi que aquele modelo, ele não só funcionava, Miguel, no varejo de alimentos, já tinha também lojas de departamento de roupas. Tá. Assim como tem algumas aqui, Riachuelo, C&A, Renner. Então era um negócio muito presente, esse modelo de autoatendimento. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu volto para o Brasil, já tinha uma ideia de empreender dentro da indústria de alimentos naturais e saudáveis. E em 2017 eu tomo uma decisão de montar uma indústria de alimentos naturais e saudáveis, com um processo de ultracongelamento. Essa empresa chamava Natural Box. E a gente, ou seja, preparava refeições, snacks e sobremesas. E o nosso principal modelo disruptivo para distribuir essas refeições foi abrir pequenas células de microconveniência dentro de escritórios corporativos, coworkings, universidades, hospitais. Legal. E também o mercado residencial. Então, a gente nasceu ali com um freezer, levando as refeições, os snacks e as sobremesas, embarcando a tecnologia de autoatendimento para a gente poder gerenciar as nossas lojas. Então, essa experiência aí que durou cerca de 3 a 4 anos, a gente abriu mais de 80 lojas próprias com esse formato. Então, a gente aprendeu muito bem como operar esse modelo de negócio, ou seja, a gente tocava 80 lojas próprias, então a gente tinha propriedade, a gente tinha o processo de gestão muito na mão, todo o processo já manualizado, que é o pontapé inicial para você começar a pensar no modelo de franqueamento. Sim. Tá. Então, ali a gente falou, a gente está maduro o suficiente, o modelo funciona muito bem, só que agora a gente quer ganhar o mercado nacional com muito mais expressão. A gente tinha operação em São Paulo, a gente tinha em Santa Catarina e também em Porto Alegre, e isso já estava funcionando, mas a gente tinha uma barreira geográfica muito grande para transportar, principalmente a alimentação natural e saudável congelada. Ultra congelada, porque a matriz de distribuição brasileira é rodoviária praticamente, né? Mais de 90%. E o frete, por ser um produto de baixo valor agregado, ele quase que inviabilizava a operação. Então a gente falou, qual que é o modelo mais inteligente para a gente crescer em nível nacional? Foi então que a gente começou a formatar o nosso modelo de negócio para se tornar franquia. E aí eu vou deixar a Ana pegar essa da franquia para frente. Aí. Quantos SKUs a gente tinha na NB? A gente tinha uns 40 SKUs, né? Desde a concepção inicial do negócio, vocês estavam empreendendo juntos? Já eram sócios? Ou não? Não, na verdade não. A gente começou a nossa sociedade porque nós nos tornamos um dos distribuidores desse modelo de negócios. Então, fomos os que queríamos ser os franqueados, e aí a gente evoluiu tanto no nosso relacionamento que nos tornamos sócios nessa empresa que é o Honest Market Brasil, que acabou sendo um spin-off, né, dessa operação original. Sim. Porque também uma coisa que as pessoas falavam, e a gente tinha muito de feedback desse nicho que era atendido dessa categoria específica, era, eu acho a refeição uma delícia, mas já que vocês estão aqui, não dá para colocar uma Coca-Cola? Entendi. Já que vocês estão aqui, não dá para colocar um chocolate? Só que a história que era contada pela marca, a embaixador, era muito relacionada à questão de saudabilidade. Então, não tem como eu atrelar, vender uma Coca-Cola com essa refeição sem sódio, sem açúcar, sem conservantes e tudo mais. Então, a gente resolveu justamente fazer um spin-off, né? Fazer um braço dessa operação. Olhando para hoje, a gente tem mais de 4 mil SKUs cadastrados em cada média de operação, dependendo do número de apartamentos ou de funcionários, mas gira em média de 300 a 500 SKUs por conveniência. Então, é legal que a gente também tem essa lista de produtos e a gente vai fazendo essa adequação de mix
que é adequado e que é de intenção dos consumidores de comprarem Locais. na loja. Legal. Mas voltando para a parte da franquia, então a gente se tornou primeiro quase um franqueado e já rapidamente olhou que tinha oportunidade para expandir através desse modelo de negócios. Tá bom. E porque a gente já tinha know-how de como fazer isso, trabalhando muito proximamente junto do Murilo. E a gente, eu tô falando porque tem mais um sócio, tá? Sim. Somos eu, o Gustavo e o Murilo. Boa. Então o Gustavo não tá aqui hoje, mas ele tava. Um abraço pro Gustavo. Abraço. Ele tava junto na operação desde que a gente realmente começou a fazer isso. Então a gente começou a olhar para essa oportunidade de modelar isso para que seja aplicado em outros lugares. Isso tudo vem com uma preocupação gigante, principalmente focada na parte de viabilidade financeira, porque eu acho que ainda existe... vamos fazer, vai dar certo, e o pode sonhar, tá muito no nome, né, do sonho de vamos, da emoção, vai dar certo, vamos fazer acontecer, e no final das contas tem que passar a régua ali e o que deixa tem que ser positivo, né? Sim. Então, de fazer uma análise de viabilidade que realmente fizesse sentido, e principalmente que eu acho que o papel principal da franquia é de ter as manualizações, as operações, como que a gente vai replicar exatamente este modelo para que ele tenha maior chance e maior índice de sucesso onde quer que seja que ele esteja instalado. Né? Então, foi uma preocupação nossa desde o início e toda a formatação foi feita por nós. Motivo pelo qual hoje a gente até tem uma outra empresa no grupo, que é a Expand Brands, que justamente olha para análise de viabilidade, formatação de franquias e expansão desses negócios, para a gente realmente ver se a ideia que tu tem, da loja que tu tens hoje, da pizzaria que tu montou, enfim, se ela tem chance de ser um negócio franqueável, se ele é franqueável ou não. Ou não. E a gente tá aí com mais de 180, estamos para bater 200 franqueados esse mês. Animal. Então, realmente, o modelo se provou não só uma ideia, né? Não só o sonho que a gente tinha, mas todas as etapas em que a gente precisou se planejar. A gente estava falando de planejamento aqui antes, né? O que a gente precisou realmente se planejar foi justamente para atender essa malha e todos esses franqueados e como que a gente consegue cada vez mais melhorar a eficiência, melhorar o atendimento na ponta e melhorar a experiência do consumidor, que é quem vai trazer e puxar essa demanda. É sensacional como vocês conseguiram um know-how assim robusto de entender como que é o modelo de franquia, se um negócio dá certo ou não dá para franquear, que até tem uma empresa dentro do grupo que ajuda outras a fazer isso. E qual vocês acham que é o maior desafio, turma, de franquear um negócio assim, o processo que precisa estar mais redondinho, que os empreendedores sempre, quando vocês olham lá da outra empresa do grupo, isso aqui é o ponto de maior dor que os empreendedores têm na hora que vão configurar um negócio para franquear. Eu não sei se a resposta do Murilo vai ser a mesma que a minha, mas na minha seriam dois aspectos principais. É a análise de viabilidade, realmente, acho que isso eles precisam ter todas as informações contábeis e fiscais para ver se o modelo dá certo. E o segundo, que eu acho que talvez até seria em primeiro lugar, que é a questão de padronização. Então, padronização. Isso precisa estar muito bem padronizado para que o modelo seja replicado. Não adianta, eu vou usar o exemplo da pizzaria, né? Não adianta eu fazer uma pizza de um jeito se eu não tenho qual é o padrão, não sei quanto de massa vai, quanto de molho ele precisa, quanto tempo ele fica no forno, qual que é o custo desse produto. Então, se eu não tiver isso padronizado, eu não consigo falar, Miguel, você não quer comprar uma franquia e colocar lá em Uberaba? Sim. Você vai falar, tá, mas... E aí a gente vai fazer conta de um papel de pão, assim, porque o papel tudo aceita, né? Então, se a gente tiver esses padrões, acho que o primeiro passo para a gente ter realmente uma franquia que vai ter uma chance de sucesso maior. Não sei se o Murilo concorda ou não. Concordo. E eu acho que tem mais dois elementos, vou tentar trazer dois diferentes também aqui para poder complementar a resposta. Acho que o primeiro deles, olhando para a franquia, é a capacidade de achar o franqueado certo. Então, por trás do modelo, né, você tem os manuais, você tem a estudo de viabilidade econômica, mas você não pode esquecer que no modelo de franquia, o seu sucesso está vinculado com o Miguel, que vai operar o teu negócio. Sim. Então, qual que é o perfil adequado do franqueado para o seu modelo? E para cada modelo vai ter um perfil diferente. Às vezes você vai precisar ter alguém que vai estar 100% no negócio, tem negócio que pode ser part-time, que é o nosso negócio, que não precisa ter uma especificidade ou uma formação específica, mas ele precisa ter um perfil. Então, quem vai pensar em franquear tem que olhar para o seu modelo atual e falar qual que é o perfil da pessoa adequado para conseguir reproduzir o que eu reproduzo hoje numa escala em nível nacional. Então, acho que esse ou internacional, né? Internacional. Então, acho que esse elemento de achar certinho esse franqueado é o que vai determinar você crescer, porque você não vai crescer sozinho.
Você depende do seu franqueado para poder crescer. Então, acho que esse é um elemento importante que está no radar. E o outro é a questão que junta um pouco com a questão que a Ana falou, financeiro, mas é o modelo fiscal. Pouco se fala disso, mas muitas marcas que vão para um modelo de franquias, principalmente no Brasil, onde você tem uma carga tributária muito grande, é que você consegue ter um desenho onde você tem CNPJs na frente que não o seu CNPJ matriz e consegue alcançar um ganho de faturamento que não vai te colocar numa alíquota onde inviabilize o teu modelo de negócio. Então, a gente está olhando o negócio um planejamento tributário inteligente. Um planejamento tributário que seja inteligente. Tem vários negócios hoje, Miguel, que não param em pé se eles alcançarem um tamanho em termos de faturamento. Olha isso. Só que se eles tivessem um modelo de distribuição via franquias para a sua expansão, ele poderia ter um modelo muito saudável financeiramente. Então, é algo para poder pensar quem já tem um modelo de negócio que não está conseguindo escalar ou pensar, não, eu preciso abrir mais um CNPJ para distribuir meu faturamento, que não é correto. Então, você tem que pensar a forma mais inteligente e correta de fazer isso para não incorrer em nenhum risco. Que legal, que bacana, pô. Essa é uma não óbvia, né? Que as pessoas às vezes não param para pensar sobre, a carga no Brasil é absurda, Sim. Carga tributária, então um planejamento inteligente pode viabilizar um negócio em patamares muito elevados, muito legal. Sim. Isso. E sobre a padronização, eu lembrei quando você estava falando sobre aquele filme que também tem muito a ver com o que a gente está falando, Fome de Poder. Sim. Fica até de dica para a turma aí. Com certeza. Um baita filme de empreendedorismo. E aí um dos grandes pontos lá, quando... Eu não vou lembrar o nome do personagem que assume ali a gestão depois. Roy Kroc. Roy Kroc, acho. E aí ele... um dos grandes pontos era a padronização. Sim. Justamente, porque para tu expandir, tu tem que ter uma coisa muito... Ficha técnica, enfim, que quer que seja. A gente está falando agora de alimentos especificamente, né? Mas se a gente for levar para uma indústria de vestuário, vou pegar as Havaianas, por exemplo. Tu entra numa loja das Havaianas aqui em São Paulo, ela é o mesmo modelo que vai estar em Porto Alegre, que é o mesmo modelo que vai estar em Manaus. A disposição dos produtos é feita de uma forma pensada e padronizada justamente para que as pessoas, ao passarem, elas sabem ali a loja da Havaianas. O cheiro também agora tem uma questão de influência, as cores, a forma que isso é apresentado. Então, tudo isso influencia e precisa ser pensado. Total. Isso é muito louco. Ainda mais com alimentos que o sabor é muito sensível, né? Sim. A mudança. Então, você come um Big Mac em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vai ter o mesmo Você sabor. Quer que tenha o mesmo gosto. Se tiver alguma coisa diferente, fala, nossa, tá meio estranho. E isso é o já grande... sabe como... imagina o tamanho do desafio que isso é. Sim. Padronizar. Então, a gente tá falando da parte fiscal. Eu trabalhei numa empresa americana, né? Que eu era gerente de marketing aqui no Brasil. Tinha um slide deles, do grupo que estava trazendo a marca para o Brasil, que falava na parte fiscal, era o mapa do Brasil e era quase um meme, assim, era aqueles bonequinhos desenhados com ponto de interrogação olhando assim. Porque eles não conseguiam explicar. Eles até, algumas pessoas, obviamente, mais envolvidas com fiscal e com o nosso fiscal aqui do Brasil, eles conseguiam se comunicar para explicar coisas específicas. Mas, assim, tu pedia para alguém de lá do escritório dos Estados Unidos explicar para um terceiro como que é o modelo aqui. Putz, eu faço ideia. Olha, acredita, debita, tem substituição tributária, não tem, vai ICMS, não vai, PIS, enfim. E como é que a gente fazia isso, né? Então, realmente é uma preocupação que precisa ter quando for analisar. E até vamos colocar do lado de quem vai comprar a franquia. Porque, assim, o nosso modelo de negócio, que é um ticket de investimento mais acessível, porque a partir de R$35 mil você já consegue adquirir uma franquia nossa, ele normalmente está empreendendo pela primeira vez. Sim. Tá. E aí a gente tem um desafio de quem empreende pela primeira vez, porque ele não tem ainda experiência. Então, se você tem um modelo muito mais simples, fiscalmente também vai facilitar para quem vai começar a empreender no nosso modelo. Boa. Então, acho que esse é um aspecto legal também de trazer. Bacana. E eu acho que é um bom gancho, turma. A Honest Market é um baita exemplo para quem está nos assistindo aí, quer tá com vontade de empreender, de certa forma, começar um negócio, tomar decisões ali e conseguir retorno financeiro também com isso. Sim. Acho que vale muito a pena vocês contarem. O Murilo deu uma passada sobre qual que é o investimento inicial, mas o que o franqueado de vocês da Honest Market pode esperar também? O que são as expectativas? Como se dá esse processo de treinamento com eles? Sim. Existe isso? Como que é?
A gente tem bem divididos os papéis e responsabilidades entre franqueado e franqueadora. Isso eu acho que é um alinhamento que precisa ter. Tá até nos primeiros treinamentos que ele recebe assim que ele entra na companhia, é uma definição de papéis e responsabilidades. Mas dando até um passo para trás, antes dele entrar, né? O nosso ticket de investimento é de R$35 mil. Fico com um convite para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso modelo de negócios. Com esse investimento de R$35 mil, ele está apto para fazer o pagamento da taxa de franquia. Então, ele entra na franquia, recebe todos os treinamentos, tem a transferência do nosso know-how, acompanhamento do time de atendimento, do time de consultoria. Então, dos grandes 2 blocos que a gente tem de papéis e responsabilidades por parte do franqueado. O primeiro deles é fazer o approach, fazer a parte de atender esses síndicos, então de ir até os condomínios, desenvolver relacionamento com síndicos, administradoras, gestores de RH, etc. E apresentar um modelo de negócio. É a parte da venda, né? Agora que a gente comprou, eu tenho esse modelo de negócio aqui, eu tenho essa loja para instalar, eu preciso ir lá e fazer a venda dela para que as pessoas comprem essa ideia e me deixem instalar esse mini mercado aqui. Então, isso é um grande papel e responsabilidade do franqueado. E depois ele volta para a gente e fala, Ana, assinei o contrato, e agora? O que eu faço? E aí entra o time todo de implantação, acompanhando esse franqueado desde descrição e de equipamentos, o que ele precisa comprar, com qual quantidade. A gente vai ajudar ele a rodar uma pesquisa de intenção, que a gente tinha começado a comentar, né? Em cada lugar que a gente entra, a gente faz uma pesquisa de intenção de consumo, para dizer, o Miguel gosta de consumir Coca-Cola 0 lata. A Isabela gosta de consumir chá mate de limão. Certo. Então, para a gente conseguir montar o mini mercado da forma mais assertiva possível, para que os consumidores encontrem ali os produtos que eles estão buscando. Então, a nossa equipe ajuda em toda essa parte. Depois, a gente faz a parte de inauguração. Então, trazer fornecedores que vão fazer uma ação com degustação, vai mostrar os produtos que estão ali. E depois, a nossa consultoria de campo, que vai todos os meses fazer análise desse ponto, ajudar os franqueados a, justamente o que eu estava falando, como eles não têm, às vezes, muito expertise em montar fluxo de caixa, DRE, para fazer análise do negócio, os nossos consultores fazem isso mensalmente com eles para dizer qual que é a margem de produto, qual que é o teu CMV, que é custo de mercadoria vendida, né? Quanto que isso está consumindo do teu faturamento, isso aqui está de mais, isso aqui está de menos. Não precisa comprar, como teve um franqueado que aconteceu, tu não precisa ter, acho que eram 5 ou 6 latas de ervilha nesse ponto de venda, o teu dinheiro está parado aqui. Quanto que isso vendeu? Vamos fazer essa análise. Então, acho que aí está também uma responsabilidade muito grande da franqueadora. A gente precisa dar apoio e ensinar esses franqueados a como gerenciar esse modelo de negócios. Eles são empreendedores, eles sabem isso desde o dia 1. Parabéns, você é um franqueado, mas você é empreendedor. Você toma as decisões do seu negócio. Legal. Claro que ali tem algumas restrições e obrigatoriedades, né, nesse modelo de negócios, mas você está livre para, se você quiser precificar essa Coca-Cola, se você comprar ela por 2, se quiser botar ela R$2,50, saiba que isso aqui não está fechando aqui, mas a responsabilidade é sua. Então, isso também é legal, porque a gente vai ensinando o franqueado o que ele tem que olhar, sabe? E como ele vai aprendendo ao longo do tempo. E o franqueado que opera a loja no mês 2 é diferente desse mesmo franqueado 6 meses depois, 1 ano depois. A gente tem o comitê dos franqueados, então também tem um comitê que é formado por próprios franqueados que ajudam o restante da base. E aí tem muita troca, é muito legal assim, de ver esse espírito colaborativo de fortalecimento da rede e da marca como um todo. Muito bacana. Eu vejo também que hoje uma franqueadora ela é uma grande universidade. Como qualquer outro negócio, a gente encara nosso negócio muito... A gente precisa ser um MBA na prática. Então, inclusive, para quem a gente vende o nosso modelo de negócio, a gente fala, você não está comprando só uma franquia. Veio a franquia, mas veio um MBA na prática, que você vai conseguir se desenvolver em várias cadeiras que você nem imaginava e vai ser super importante para você conseguir ter sucesso no teu negócio. Certo. Isso é uma coisa muito legal de ter. Inclusive, ontem a gente teve até uma live, foi uma live sobre gestão de fluxo de caixa. Então, a gente com tem... franqueados, Com franqueados. Exato. Então, a gente tem já um treinamento específico, mas a gente traz também o holofote para temas que são super sensíveis, como é justamente a gestão de fluxo de caixa. Segundo o Sebrae, os 3 principais motivos das empresas quebrarem é por mau planejamento financeiro, má gestão de fluxo de caixa e misturar conta da pessoa física com a pessoa jurídica. E como essas pessoas estão empreendendo pela primeira vez, elas não têm noção do que é isso. Então, trazer esse embasamento, tanto teórico quanto prático, vai ser fundamental para eles obterem sucesso na jornada empreendedora junto com a gente. Sensacional. Muito legal como é uma prática para quem quer empreender, tomar decisões, ver os resultados das decisões na prática, sentir isso em resultado financeiro, ao mesmo tempo com o apoio, né, da franquia, o know-how de vocês, de estar ombro a ombro ali, dividindo responsabilidades e passando a experiência
que não só vai gerar resultado econômico, mas também vai gerar muito aprendizado e evolução. Sim. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que não tem como tirar, né? Esse cara pode ser franqueado nosso, ele pode abrir um outro negócio, ele vai levar esse conhecimento e ele não é mais a mesma pessoa de antes de ele entrar na base, justamente por tudo que foi construído em conjunto. Boa. E isso é um sentimento que eu tenho muito positivo, assim, sabe? Da construção da nossa rede, da evolução, não só dos franqueados, como da nossa própria equipe e minha pessoal também, né? Sim, demais. É um baita lugar para se caminhar, porque, isso traz transformação para a pessoa, Sim. né? Pra caramba. E acho que uma coisa bacana de comentar é que, assim, muita gente entra no nosso negócio para ter uma segunda fonte de renda, uma renda extra. Tá. E como é um negócio part-time, à medida que ele começa a ter essa segunda renda, ele fala, poxa, dá para aumentar mais um pouquinho. Vou abrir minha segunda loja. Abre a segunda loja. Depois abre a terceira, a quarta. A gente tem franqueados com 10 lojas em operação que acabaram se transformando. O que era um CLT hoje num empreendedor. Então, isso é muito legal ver o desenvolvimento deles, eles crescendo. E dá para começar com um, acho que isso é o mais legal. É democrático, então vale a pena conhecer um pouco mais da Honest. Legal, muito bom, turma. Agora, vocês estão vendendo aqui maravilhosamente bem a Honest. Agora chegou num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, no qual a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Sim. Bastante inspirado naquela cena clássica do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Clássica do Lobo de Wall Street, em que o personagem... Aí aqui a gente troca a caneta por objeto surpresa e o objeto da vez foi um gel desses de mão, mas ele tá vazio. É o gel a embalagem do gel antisséptico desses assim de mão, de higienizar as mãos. Mas ele tá vazio. Ele tá vazio. Ele não tem conteúdo ali ainda. Não tem conteúdo. Vocês vão ter que vender ele vazio. Eu tô vendendo só a embalagem? Ele tem que ser de gel? Você pode usar sua criatividade. Se você quiser vender como a embalagem, se você quiser vender algo como algo para eu colocar dentro. Sou sinestésica, posso segurar? Claro, é seu. A gente vai vender em conjunto, então. Então, vamos fazer um pitch? Vamos fazer um pitch. Enquanto eu vou dando um tempinho, pra vocês pensarem, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar no Pode Sonhar, dar voz a mais jovens empreendedores que estão agregando valor, criando soluções super bacanas aqui para o Brasil. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio, no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, tem um formulário e um e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em trocar essa ideia com vocês. Fechou? E aí? Sai coisa boa? Não, pode. É livre? Tomem o tempo de vocês. Miguel, quero te apresentar hoje essa embalagem. Olha que pequena. Ela cabe dentro do seu bolso. Inclusive, estava dentro do seu bolso. Estava dentro do bolso. Ela é ideal para você colocar em lugares pequenos. Bolsa de mulher, que às vezes é grande, às vezes é pequena. Você tem a oportunidade de levar isso para qualquer lugar. E eu acho que o diferencial é que, além do tamanho, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Você pode colocar álcool gel quando você for sair. Você pode colocar hidratante. Você pode colocar, quando você for viajar, shampoo, creme para cabelo. Então, a oportunidade de você usar essa embalagem, ela tem diversas oportunidades e diversos momentos. Você vai comprar uma coisa que não vai ficar atrelada para você usar uma vez só. Você vai conseguir tirar o maior proveito disso aqui com uma única compra. Versátil. É um produto versátil. Muito versátil. Mandaram bem, tá? E aplica para vários públicos. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser, enfim. Total. Boa, e eu tô Passei? Passou, vou comprar. Eu tô com dentro lá no carro, tá vazio um mó tempão, agora tem que dar utilidade. Agora que eu comprei tem que dar utilidade. Eu sou cheio de reaproveitar as coisas, por isso que eu fui nesse pitch aí também. Tá certo, muito bom. E a gente repassa esse desafio. Para quem está nos assistindo, então, se vocês acham, conseguem vender aqui essa embalagem de álcool gel melhor que a Ana e o Murilo, mandem uma DM para a gente lá no Pode Sonhar PDC, no Instagram, que nós vamos ler a melhor resposta. Boa, quero ver. E um episódio adiante aqui, a gente manda para vocês. Quero ver. Tá aí lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Boa. E, turma, a gente está caminhando já para o final do nosso episódio, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta para todos os nossos convidados, que é onde vocês sonham em chegar no horizonte de tempo que vocês quiserem estabelecer. Então, em 2, em 5 ou em 10 anos. Bom, vou começar aqui então para esquentar. No movimento que a gente fez empresarial, eu tô fazendo um movimento, estou como CEO hoje da Expand Brands,
E nesse grupo a gente está olhando muito a questão da coparticipação, investindo em alguns negócios e formatando. Hoje a gente acabou de adquirir 2 empresas, a gente vai anunciar em breve, depois a gente divide com vocês. Fechou. Uma delas é uma franqueadora, uma outra é uma outra empresa de um outro segmento, mas super complementar, com sinergia para o nosso negócio. Eu entendo que a gente vai estar investindo em alguns negócios, e eu estou falando como sociedade aqui, olhando um pool de negócios que a gente quer investir, levando produtos e serviços que estão alinhados com os nossos interesses, as coisas que a gente acredita, que é mudar a vida das pessoas para melhor. Eu acho que o modelo de franquias é muito bacana trabalhar nele, porque a gente é apaixonado por empreendedorismo. Então, a gente consegue ensinar outras pessoas a empreender e gerar renda para elas buscarem os sonhos individuais de cada uma delas. Então, acho que essa é a parte que mais me apaixona. É um pouco romântico falar isso, mas eu adoro realmente construir modelos que as pessoas possam reproduzir e serem remuneradas para construir os sonhos delas. Sim. Então, acredito que a gente vai endereçar um pouco desses aspectos, comprando empresas, participação em empresas e escalando negócios. Então, vejo um pouco disso no futuro aí. Legal, boa. E configurar franquias. A gente estava falando um pouco sobre isso. Configurar negócios para franquear, aliás. Para qualquer negócio, dá para fazer isso com qualquer coisa ou não? Existem os negócios certos para franquear. Existem muitos modelos em alimentação, né? Acho que talvez são os mais famosos que me recordo. Bens de consumo, vocês deram um exemplo, Havaianas e tal. Existem negócios que não foram feitos assim para franquear? Olha, Miguel, eu acho que não necessariamente não foram feitos para franquear. Eu acho que o que precisa existir é a análise dessa viabilidade. E aí pode ser que a melhor forma de expandir não seja através de franquias. Então, eu acho que existe essa diferenciação. Assim, é uma coisa também que a gente toma de partido quando a gente está fazendo essa análise de viabilidade. Cara, talvez franquia, um pouco daquilo que o Murilo tinha comentado sobre o cenário fiscal, de trazer algumas coisas, alguns elementos que a gente realmente olhe dentro dessa consultoria que a gente faz e fala, olha, talvez para cá não seja melhor seguir com franquia. Aqui através de representação, aqui através de modelo próprio. Então, eu acho que pode ser que a empresa seja franqueável, né, quando a gente analisa, mas tem alguns pontos estratégicos que talvez não seja o melhor modelo de negócios. Todo negócio tem um grau de franqueabilidade. Acho que a gente responde bem essa pergunta. Então, tem negócios muito mais franqueáveis e tem negócios menos franqueáveis. Obviamente, o menos franqueável é o que tem o maior risco desse modelo não acontecer. Então, a gente tem até uma tese, uma metodologia própria da Expand que a gente reúne quais são os principais aspectos para fazer um modelo franqueável e a partir dele a gente consegue tomar uma decisão se isso realmente para em pé no aspecto financeiro, operacional e de expansão. Legal, show. Muito bacana, turma. E a gente viu também, nos preparando aqui para o episódio, turma, que vocês, 2 anos e o Murilo fazem muitas postagens aqui no LinkedIn, publicam conteúdo, etc. Queria que vocês comentassem se essa é uma estratégia que vocês usam para comunicar com outros empreendedores também e qual que é a importância e como que vocês buscam adquirir os franqueados, sabe? Qual que é a estratégia de aquisição para chamar esses empreendedores para entrar dentro do time? Pode falar. A gente, dentro da nossa sociedade, começou a discutir muito quais são os próximos canais de aquisição. E no movimento mesmo institucional que eu fiz assumindo a presidência da Expand, eu também estou fazendo um movimento institucional pessoa física. Então, o Murilo trazendo conteúdos na linha de empreendedorismo, franquias, expansão de negócios. Porque a gente entende que as marcas e as pessoas precisam conectar com outras pessoas. Sim. Então, o processo de humanização, de aproximação, é o que faz a gente criar e estabelecer um laço de confiança e a aquisição de franquia está muito voltada a um processo de confiança. Total. Então, a gente começou ontem o nosso canal do YouTube, então, Murilo Specchio, quem quiser seguir lá, a galera pode conhecer um pouco dos materiais que a gente vai construir. E a ideia é a gente dá um pouco do give back aí para a sociedade em termos de conteúdo, que é genuíno e importante, de quem faz, de quem está construindo dia sim, dia também. Não é que a gente leu num livro, que a gente fez um curso, a gente está operando esses negócios. Então, aprender com quem faz
faz toda a diferença. E esse é um baita aprendizado de empreendedorismo. Vários dos convidados aqui do Pode Sonhar já falaram sobre o quanto escutar pessoas que já passaram pelas situações é importante, né? Sim. Conseguir mentorias ali, experiência. E para finalizar, turma, acho que vale muito a pena vocês contarem como que é o processo que vocês dão de seleção dos franqueados. Os franqueados, vocês têm um processo de filtro dessas pessoas e como que é o comportamento, já que a gente está falando de empreendedorismo, de um franqueado ideal, exemplar, assim. Que características que esse cara tem para quem está empreendendo, seja não para ser um franqueado, mas também para quem toma decisões e empreende, o que esse cara deve ter? Que habilidades esse cara deve buscar se desenvolver, por exemplo? Acho que eu consigo te responder com uma palavra principal para mim, que ela é muito, muito representativa, que é a autorresponsabilidade. E por que eu falo autorresponsabilidade? Porque o franqueado ele precisa entender que sim, ele está comprando uma franquia, ele está comprando transferência de know-how, né? Então a gente está ali para ajudar, para se apoiar, não só a franqueadora, como toda a rede de franqueados do qual ele então está fazendo parte, mas que é papel e responsabilidade dele e que as ações dele vão ter retorno para ele. Então, essa autorresponsabilidade de não culpar terceiros, é porque o síndico não me atendeu, ou porque a franqueadora não me respondeu ainda, ou porque o franqueado que faz desse jeito eu repliquei e não deu certo, enfim, obstáculos vão surgir. Surgem para todas as pessoas. Tu acorda hoje com um problema, eu com outro. Total. Não tem como a gente se isentar de ter problema na vida. Eu acho que o que muda muito é o mindset e a disponibilidade para responder aquilo. Ontem até fiz um compartilhamento no meu Instagram, estava fazendo uma reflexão sobre olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Que a gente, às vezes, como empreendedor, não sei se tu passa por isso, Miguel, mas eu olho, às vezes, o copo, tenho a tendência a olhar o copo meio vazio. Putz, está faltando isso, a gente precisa melhorar naquilo, a gente precisa entregar de outra forma. Tô sempre vendo oportunidades de melhoria, beleza. Certo. Mas olhar o copo meio cheio também é celebrar as vitórias e as conquistas do que a gente fez até hoje. O franqueado que compra uma franquia da Honest Market Brasil hoje é diferente, ele recebe uma outra franqueadora do que o 20º franqueado, por exemplo, porque a gente está em constante evolução. Total. Então, esse é o viés de olhar o copo meio cheio, assim. Tem um amigo que respondeu esse stories falando que ele tinha rompido, ele tá se preparando para competições e tudo mais, né, de fisiculturismo, e ele rompeu o tríceps e aí descobriu numa ressonância que tinha rompido uma parte do tendão também. E aí ele só mandou pro coach dele. E aí o coach dele respondeu que foi um rompimento parcial, ele respondeu top, foi só parcial. Logo tá bom. Ele falou, cara, aquilo pra mim foi tão impactante que o cara olhou o copo meio cheio, assim, pô, eu tô lascado, sabe? Mas ele olhou o copo meio cheio e falou, não, isso aí foi parcial, vamos pra cima, daqui a pouco já tá bom. Exato. Então, de ter essa mentalidade de mindset de crescimento também, né? Tem um livro que é sobre mindset, vou deixar até essa dica da Carol Dweck, é excelente livro. Então, autorresponsabilidade e mindset para crescimento, de saber superar esses obstáculos, eu acho que são assim, pontos referenciais de que um empreendedor precisa ter, seja ele franqueado ou empreendedor por conta própria. Muito bom. E o que não é fácil achar no franqueado, de jeito nenhum. E principalmente nas conversas preliminares. Obviamente a gente tem uma parte técnica de olhar um pouco o comportamento quando a gente vai trazer um franqueado, mas também tem o básico, né? Então, antecedentes criminais, a gente faz uma consulta para saber quem a gente está trazendo para a nossa rede, minimamente tentar pegar algumas referências para trazer alguém já mais inclinado, indicado, e a gente sabe que às vezes muitas redes nascem não com um perfil adequado de franqueado, mas ela começa a entender nesse meio do caminho e ajustar. Então, a gente tem muita preocupação em sempre ajustar, porque essa base também pode se reciclar ao longo do tempo. Imagina uma marca grande como a Chili Beans, com mais de 900 marcas. Quantos franqueados não passaram por lá para que eles chegassem no modelo mais adequado? Você pega marcas super consolidadas como o Cacau Show, às vezes você não consegue nem entrar como novo franqueado. Eles pegam os próprios franqueados da rede, que já que conhecem muito bem o modelo, estão super acostumados com o modelo de atuação, para que eles continuem essa expansão, para aumentar a taxa de sucesso assim, também, em novas lojas. Então, por isso que eu trouxe naquela sua pergunta, assim, a importância de selecionar o franqueado correto e o perfil vai determinar o sucesso do teu negócio como franquia. Muito bacana, porque se tem uma constante aqui no Pode Sonhar, a gente já conversou com mais de 60 empreendedores que são pessoas que fazem o negócio. Então, essa lição de que o franqueado e a determinação, a autorresponsabilidade que ele tem diante do negócio, a postura dele, é o que determina o sucesso disso.
Então, isso é muito legal, né? A gente precisa olhar isso por uma postura não só profissional, mas como perante o restante da vida, né? O que você está fazendo para sua vida ser diferente se você não age de alguma outra forma? E a galera lá da nossa equipe da Honest Market Brasil sempre me ouve falar que um CNPJ é composto de CPFs. Exato. Então, por mais que seja um CNPJ que só tem um sócio, né? Aquele franqueado vai estar operando sozinho. Ele ainda é a cara da empresa dele. Então, ele é responsável pela cultura da empresa dele, de como ele está se portando, de que tipo de mensagem ele está passando. Então, isso precisa ficar muito claro para os franqueados que, por mais que ele esteja comprando, no nosso caso, uma franquia que é um modelo de negócios bem estabelecido com padrões, ele é responsável por implantar e por fazer isso dar certo e por fazer essa troca, sabe? Trazer os problemas para dentro da franqueadora num espírito colaborativo. Olha, eu tenho essa situação, como é que eu transponho isso? E não assim, olha, eu tenho esse problema aqui. Se eu pudesse deixar uma mensagem, empreender não é sobre ter um CNPJ, é sobre ter atitude. Então, acho que a atitude muda muito na forma de fazer. Muito bom. Forma brilhante de encerrar esse episódio. Pô, muito obrigado, turma, por terem aceitado o convite aqui. Pô, foi um prazer gigante. Ficaria aqui por horas. Adorei mesmo. A gente também. Muito. Adorei Obrigado mesmo. pelo convite. Espero que a audiência tenha gostado aí e conhecer aí as nossas redes também. Boa, fechou. A gente vai deixar tudo aí na descrição para a turma também. Legal. Obrigada, gente. Turma. Muito gente. obrigada, Miguel. Boa. Então, turma, para você que ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não se esqueça, caso você tenha curtido, de dar like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.